Salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje vou falar um pouquinho sobre classificação do C, classificação da palavra C. É uma palavra que oferece dificuldade para muitos alunos, porque existem várias dimensões de análise desse elemento. Então hoje eu vou explicar para você em qual momento o C vai ser um pronome de indeterminação do sujeito e em qual momento ele vai ser um pronome apassivador. Enquanto isso, eu vou pedir para o Carlão rodar a vinheta, você clica aqui, faz a sua inscrição, já ativa as notificações e deixa um like, beleza? Aproveita e já deixa um comentário também, que isso me ajuda. Carlão, roda a vinheta pra galera! São dois aspectos que eu vou trabalhar aqui: pronome de indeterminação do sujeito e pronome apassivador. Pablo, quando é que eu tenho isso? Então vamos começar com o primeiro caso. A palavra ser será considerada um pronome de indeterminação do sujeito, o que também pode aparecer como índice de indeterminação do sujeito, quando ele estiver associado a um verbo transitivo indireto, aquele que exige uma preposição, a um verbo de ligação, certo? Aquele que indica estado ou mudança de estado, ou a um verbo intransitivo, aquele que dispensa uma complementação. Então veja o primeiro caso. Precisa-se de ideias. Nesse caso, eu tenho o verbo precisar, que é um verbo transitivo indireto. Como é que eu sei disso, professor? Porque atrelado ao verbo precisar, eu tenho este elemento, que é a palavra de. Ou seja, o verbo precisar convida a preposição de. Isso já me diz que se trata de um verbo transitivo indireto. Ora, quando isso acontecer, a palavra se, nesta frase, receberá a classificação de pronome de indeterminação de sujeito. Isso nos diz que o sujeito desta oração está indeterminado. Beleza? Sujeito indeterminado. E precisa-se de ideias. Não precisam-se de ideias. Pablo, você pode explicar? É claro. Quando você tiver a palavra se como pronome de indeterminação do sujeito, o verbo deverá ficar no singular. Anote isso, tá? Eu até vou colocar isso aqui para você, ó. Escreva lá que o verbo deve ficar no singular, porque isso é uma regra, meu aluno querido. Veja o segundo caso. Fica-se feliz com novidades. Aqui nós temos o verbo ficar. O ficar é um verbo que indica mudança de estado. Ele é chamado de verbo relacional ou verbo de ligação. Então, verbo de ligação. Ele está acompanhado da palavra se. A palavra se aqui é um pronome de indeterminação do sujeito. E esta oração está com o sujeito indeterminado. Na oração vive-se bem na Suíça, o verbo que nós temos é o verbo viver. Quem vive, vive. Eu não preciso de uma complementação. Então, isto aqui é um verbo intransitivo. Bem, a prova de que eu não preciso de complementação é que tanto bem quanto na Suíça são adjuntos adverbiais. Agora eu quero mostrar para você a palavra ser. Ela não está acompanhando um verbo intransitivo? Está. Eu não sei quem vive bem na Suíça, porque o meu sujeito é indeterminado. E quem o está indeterminando? Este pronome de indeterminação do sujeito. Aprendeu? Pronome de indeterminação do sujeito com verbo transitivo indireto, verbo de ligação e verbo intransitivo. Nesse caso, o verbo deve ficar no singular. Beleza? Venha ver agora o caso de pronome apassivador. O pronome apassivador vai ocorrer numa condição muito importante, a condição em que nós tivermos uma coisa chamada de voz passiva. E a voz passiva feita com pronome apassivador
é chamada de voz passiva pronominal. Beleza? Voz passiva pronominal. É uma tetinha, isso aqui é tranquilo, fácil, tá? Quando isso vai acontecer, professor? Quando a palavra ser estiver acompanhando um verbo transitivo direto, portanto, aquele que pede complementação, mas sua complementação não exige preposição, ou um verbo bitransitivo, que também é chamado, de vez em quando, de verbo transitivo direto e indireto, aquele que possui dois complementos. Vamos analisar? O verbo que está na primeira frase, vendem-se casas. Pablo, por que eu devo colocá-lo no plural? Calma, vai devagar. Primeiro quero dizer para você que quem vende, vende alguma coisa. Este é um verbo transitivo direto. Essa é a classificação. E é isso que importa, porque agora esta palavra ser vai ser classificada como um pronome apassivador. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa frase está na voz passiva. Ou seja, eu poderia colocá-la na outra forma de voz passiva. Casas são vendidas. Vendem-se casas. Então, o que você vai notar? Quando a palavra ser for partícula passivadora, o verbo realizará concordância. Isso quer dizer, ele vai concordar com o sujeito. E qual é o sujeito aqui? O sujeito, nesta frase, é a palavra casas, tá? É o sujeito paciente, é o elemento que recebe a ação. Casas são vendidas, vendem-se casas. Pablo, se fosse casa, seria no singular, vende-se casa. Agora olha o verbo bitransitivo. Doam-se livros aos leitores. O verbo que nós temos é o verbo doar. Quem doa, doa alguma coisa a alguém. É um verbo bitransitivo, ou verbo transitivo direto e indireto, se você preferir. A palavra ser, neste caso, é a nossa partícula apassivadora ou pronome apassivador. E aí, quem vai ser o sujeito, Pablão? A palavra livros. Livros vai ser o sujeito, sujeito paciente. É como se eu dissesse, livros são doados aos leitores. Ô professor, qual é a função desse magrão aqui, ó? Qual a função desse termo? Aos leitores. Está preparado? A função desse elemento é de objeto indireto, certo? Porque nós temos aqui um verbo bitransitivo. Eu trouxe aqui duas funções que a palavra ser pode assumir, para você ter um pouquinho mais de clareza a respeito desse assunto. Gostou da explicação? Quer estudar comigo? Aqui embaixo você encontra o meu site, os meus cursos. Vem estudar comigo pelo método Jamil que você vai amar língua portuguesa. Não se esqueça de fazer inscrição no canal e deixar o seu like. Até a próxima aula. Força, guerreiro!